Olá, boa tarde. Queria apresentar o trabalho Efeitos da Pandemia da Covid-19 na Agricultura Familiar, em recorte para a região Centro-Sul cearense. Eu me chamo Maile Silva Selma e os integrantes da equipe Anne Karine Feitosa, que é a professora orientadora, e os alunos Regis Micael de Nascimento Guedes e Jaziel Batista Gomes. Introdução. O estado de emergência em saúde ocasionado pelo novo coronavírus. Países em todo o mundo têm adotado medidas de isolamento social como forma de diminuir a incidência do contágio da doença. Então, governos estaduais e municipais eles impuseram medidas restritivas. No Brasil não foi diferente. Uma dessas medidas restritivas foi a suspensão de feiras livres, com o intuito de evitar situações que acarretassem aglomerações de pessoas. Então, isso na agricultura familiar teve um impacto negativo, não só na agricultura familiar, mas em diversos setores da economia. Mas no caso do setor agrícola, o pequeno agricultor familiar tem sido atingido, uma vez que um dos principais canais para ele escoar sua produção consiste aí nas feiras livres. Materiais e métodos. Figura 1. Mapa de localização. O estudo ele foi realizado na comunidade da Barra. A comunidade ela pertence ao município de Iguatu e o município ele está localizado na região centro-sul do estado do Ceará. O município ele apresenta um clima tropical quente e semiárido e uma pluviosidade de 806,5 milímetros anuais, e uma temperatura média de 26 a 28 graus Celsius. Para o desenvolvimento do estudo, realizou-se inicialmente uma visita à Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Iguatu para a identificação das associações de produtores rurais atuantes na agricultura familiar. Posteriormente, indicou-se a Associação dos Moradores e Agricultores do sítio de Barra de Fátima, no qual foram realizadas entrevistas com agricultores familiares, no caso 20 entrevistados. Como método de análise, adotou-se a análise do discurso, que foi abordada aí por Barra em 2011. Resultados de discussão. Tabela 1. Perfil socioeconômico de produtores rurais da Barra. Temos aqui as variáveis, né, e o resultado aqui em porcentagem. Então, 25% dos entrevistados tinham a idade de 26 a 45 anos, 40% tinha a idade de 46 a 65 anos e 35% superior a 65 anos. 15% dos entrevistados eram solteiros, 80% casados e 5% viúvos. 55% era do gênero masculino, 45% do gênero feminino. Então, 95% recebia até um salário mínimo, que era uma renda exclusiva da agricultura. 5% recebia aí entre 1 e 3 salários mínimos. No intervalo de 3 a 10 salários, ninguém participou. Renda total, que envolve aí outros meios de renda, né, do sustento da família, e não vem somente da agricultura. Então, 75% recebe até um salário mínimo, 25% recebe entre 1 e 3 salários mínimos, e um intervalo de 3 a 10 salários, ninguém obteve essa renda. 55% receberam auxílio emergencial do governo, 45% não receberam auxílio emergencial do governo. A variável quantidade de residentes na casa. Então, 75% tinha de 1 a 3 moradores, 25% tinha de 4 a 5 moradores na mesma casa. Então, do perfil socioeconômico de produtores rurais da comunidade da Barra, dentre os entrevistados, a predominância do perfil de produtores com idade de 46 a 65 anos, representando 40%, casado 80%, a maioria era de gênero masculino, representação em 55%, e com uma renda específica da agricultura de até um salário mínimo, 95% representam renda equivalente. Outras rendas, com total de até um salário mínimo, 75% dos entrevistados vivem com 1 a 3 residentes na mesma casa, né, 75%, e receberam auxílio emergencial do governo federal, 55%. Então, foi mencionado pelo grupo entrevistado que houve um impacto negativo na renda familiar, consecutivo de um cenário inesperado, cheio de restrições e controle de circulação de pessoas em feiras, mercados, restaurantes e outros meios aí que envolvessem aglomeração de pessoas. Então, os agricultores eles relataram
que a venda de alimentos nas feiras ela foi suspensa devido aos decretos governamentais, né, mantendo-se somente o delivery. Então, nesse cenário, as feiras econômicas começaram a ocorrer, surgiram problemas para os agricultores familiares comercializarem e escoarem seus produtos agropecuários. Sobre a pandemia e estratégias adotadas, então, com base na visita às propriedades e nas entrevistas aplicadas, foi possível identificar a situação em análise, considerando o total de 20 participantes entrevistados. Em princípio, perguntou se ouviram falar sobre a pandemia da Covid-19. 100% afirmaram que sim, dos quais 30% deles informaram que alguém em sua residência contraiu o coronavírus, e 65% relatou que suas atividades elas foram paralisadas devido à pandemia, enquanto 35% praticaram atividades na propriedade durante o período de isolamento social. Dentre elas, a produção de leite na pequena propriedade, plantio de horta, venda de carne, uma pequena mercearia em casa, os produtos adquiridos no plantio, uma busca por fontes alternativas para comercializar. Entregas na cidade por meio de encomendas, através das redes sociais, entre outros. Então, as estratégias utilizadas para enfrentar as dificuldades deste novo cenário foram possíveis através de novas dinâmicas de trabalho e comércio. Então, observou-se que muitas das táticas para combater a pandemia partiram dos próprios agricultores. Eles criaram estratégias como o uso das tecnologias de informação e comunicação, né, página na internet, uso de aplicativos, sistemas de delivery, entre outros meios, né, para manter seus negócios no mercado e garantir o escoamento de sua produção. Considerações finais. A pandemia do coronavírus ela teve um efeito econômico negativo para a agricultura familiar, onde 65% dos entrevistados eles relataram que suas atividades elas foram paralisadas devido à Covid-19 e 75% informaram que houve uma redução nas vendas dos seus produtos. Então, observou-se que foram principalmente atingidos aqueles que dependiam exclusivamente de vendas na feira livre, ou seja, que possuem uma menor diversificação de meios de comercialização e escoamento dos seus produtos. Aqui são as referências que a gente utilizou para fazer o trabalho. Então, é isso. Obrigada pela atenção de todos. E qualquer dúvida sobre o trabalho, entrar em contato comigo, tá? O e-mail é disponível. Obrigada.